A paz de Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou a Camila. Em primeiro lugar, quero te dizer que se você abriu esse vídeo, assiste porque Deus quer falar contigo. Hoje eu vou trazer uma palavra que conta da tempestade que os discípulos enfrentaram com Jesus quando ele ordenou para que eles fossem para o outro lado do lago. Quero te mostrar que ainda que nós venhamos a estar com Cristo na nossa vida, tem situações que se levantam, mas que são para revelar o que tem dentro do nosso coração e para revelar quem é o Deus da nossa vida. Então fica comigo que Deus vai falar muito contigo. Tem tempestades, tem situações em nossas vidas que se levantam e nós pensamos assim, mas Jesus está comigo. E por que eu estou enfrentando isso? Jesus está comigo, eu sei que Ele está, eu vi Ele entrar nessa situação ou Ele me colocou nessa situação. E é sobre isso que Ele quer falar ao seu coração e ao meu coração hoje. As palavras que eu trago aqui, trago com muito temor, são palavras que é para edificar e glorificar o nome de Cristo, para ensinar sobre a palavra do Senhor, porque a própria palavra nos diz que o povo perece por falta de conhecimento, nós devemos conhecer as Escrituras. O que eu faço aqui é trazer um pedacinho da palavra do Senhor, mas que o Senhor toque o teu coração para que você também faça isso em casa. Ore em casa, leia a palavra em casa, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Esse é o Jesus, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Fala conosco através da tua santa palavra. Amém. Amados, esse é o Jesus. Jesus que falou para eles, vamos para o outro lado do lago. Muitas vezes estamos passando por situações que Jesus mandou nós irmos. Ele disse, vamos para o outro lado do lago, ou seja, eu estou indo com vocês, vocês não vão sozinhos. Isso aconteceu lá com os discípulos. Os discípulos estavam aprendendo a conhecer o Senhor Jesus. Estavam andando com Ele. E nós aprendemos a conhecer o Senhor Jesus andando com Ele, obedecendo às ordens de Cristo. Mas e quantas vezes, sobre uma ordem do Senhor, nós fazemos algo, entramos em alguma situação, vamos para algum lugar e no meio disso acontece uma tempestade. Algo acontece que nos faz pensar assim, se Deus mandou eu ir para esse lugar ou se Deus mandou eu fazer isso, por que eu estou enfrentando essa situação? Aqui, enquanto estavam navegando, Jesus dormiu e aqui diz que abateu-se um forte vendaval, foi uma forte tempestade. Eu fui pesquisar e nesse lugar onde foi a tempestade, o temporal, é um lago. E eu fiquei assim, nossa, é um lago. Um lago ter ondas, um lago ter um temporal. E sim, nessa região onde aconteceu isso aqui, acontecem, não é comum, é raro, não é algo assim tão simples, mas acontecem temporais onde levantam, temporais assim, tempestades, onde levantam-se ondas de até 2 metros de altura. Então, para os discípulos estarem clamando, essas ondas estavam muito altas, muito fortes, e eles estavam desesperados. E em meio àquela tempestade, Jesus estava descansando. O Senhor Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Os discípulos estavam desesperados e foram acordar clamando. Gente clamando, não é assim, Jesus, acorda, Senhor. Senhor, acorda, veja bem, não. É se desesperar. Meu Deus, vamos morrer. Era o que eles estavam falando e gritando. Eles estavam desesperados. E quantas vezes nós ficamos desesperados frente às ondas enormes que se levantam contra a nossa vida? Muitas e muitas vezes. E não há problema algum, porque nós somos humanos, mas nós temos um Deus poderoso, um Deus soberano. Devemos lembrar quem é Cristo em meio às tempestades, lembrar que Ele está junto, lembrar que devemos clamar ao Senhor, porque Ele atende ao nosso clamor. Aqui o Senhor Jesus imediatamente se levantou e repreendeu o vento. Eu tenho
essa palavra que tem em Lucas 8 também tem em outras passagens na Bíblia. Tem também em Marcos 3, tem também em Marcos 4:35 e em Mateus 8:23. Eu escolhi a passagem de Lucas para ler, mas a palavra de Deus é tão perfeita, irmãos, porque aqui na Bíblia, geralmente, não sei se vai dar para enxergar, mostra aonde se repete a mesma história. É interessante quando a gente lê alguma palavra e fala conosco, a gente pesquisar onde também está falando sobre aquilo ali. É interessante a gente pesquisar, a gente ler, porque são a mesma história escrita de visões diferentes. A história bate certinho, é aquilo ali, isso testifica e comprova a escritura, porque a própria escritura ela se comprova, mas edifica a nossa fé também. E daí eu estava lendo o que Marcos escreveu sobre essa situação. E aqui fala assim, que Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma-te, emudece. Jesus falou com o vento e com o mar. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então, assim, Jesus, ele nos mostra uma postura de quem se levantou, de quem declarou com a palavra, para que viesse a calma e a bonança. Jesus, ele veio para nos mostrar na prática o que é viver a palavra, o que é viver o evangelho, as boas novas que ele nos trouxe. E em várias passagens nos fala sobre o poder da nossa palavra, que nós temos poder, autoridade dadas dos céus, dadas por Senhor Jesus, conquistadas na cruz, para repreender o mal sobre as nossas vidas. E é óbvio que a gente pode clamar ao Senhor Jesus, mas também nós podemos nos levantar e repreender o mal sobre as nossas vidas, ter atitude. O Pai nos ensinou a fazer o que a gente deve fazer. Então, que em momentos de dificuldade, de tempestade, a gente possa se erguer, se levantar e dizer: ei, deu, chegou, o Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus está na minha vida, essa tempestade tem que cessar. Mas o geral, o comum é a gente se desesperar. Quantas e quantas vezes eu passando por momentos difíceis, situações assim que eu entendia que Deus tinha me conduzido e nossa, se Deus me conduziu por um lago, num lago não vai haver tempestade. Podem surgir situações onde a gente menos espera, mas o importante é que nessas situações o Senhor Jesus está conosco, amém? Lembra que o Senhor Jesus está contigo nesse momento. O Senhor Jesus não vai deixar essas ondas te abater, essas ondas te matar. Isso tudo é para a glória dele se manifestar na sua vida. Aqui fala no versículo 25, que quando Jesus acalmou tudo, falou assim: onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Em Marcos ele fala de outro jeito, Marcos escreveu de outro jeito. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor, ele espera que nós não venhamos a ser tímidos, mas corajosos. Nós venhamos ter ousadia, coragem, fé. Que nos momentos de dificuldade nós não venhamos a nos desesperar, pois Deus nos chamou para uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que vai além das circunstâncias, é uma paz que invade a nossa alma e a gente só conhece essa paz com o Senhor Jesus. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele pode transformar qualquer situação. Mas precisamos confiar e crer quem é o Senhor da nossa vida, quem é Jesus. Precisamos conhecer Ele para confiar nele. Só vamos ficar em paz em meio a uma dificuldade, uma situação, se nós tivermos certeza de quem é o nosso Mestre, de quem é o nosso Senhor. Muitas vezes chamamos Jesus de Senhor e Mestre, mas nos momentos das dificuldades a gente não recorre a Ele, a gente recorre a outras coisas. Eu sou uma pessoa que eu vou em hospitais, eu vou em médicos, eu creio na sabedoria que Deus deu para o homem. Mas em primeiro lugar, se levantou uma situação de enfermidade, devemos orar ao Senhor, clamar a Deus. E muitas vezes nós saímos correndo para tudo que é tipo de situação, de recurso, e esquecemos de dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, livra-me desse mal, livra-nos desse mal, se essa for a tua vontade. Tem situações que Deus nos permite passar, porque vai ser aprendizado para nós, ou vai ser para nós conhecermos ao Senhor Jesus. Porque se os discípulos não tivessem passado por aquela tempestade, eles não teriam conhecido quem era o Senhor Jesus. Tem situações que se levantam em nossa vida que é para a gente ter intimidade com Deus. Eu vejo em minha vida quantas e quantas situações que se levantaram, na área financeira também,
de situações assim que eu, nossa Senhor, eu tô passando por essa dificuldade, e naquele momento, naquela situação, eu ver o agir sobrenatural de Deus, porque Ele não quer que eu venha confiar em homens, a confiar no meu próprio braço, Ele quer que eu venha reconhecer quem é Ele que provê tudo. Eu trabalho, é claro que Ele quer que nós venhamos a trabalhar, porque Ele fez o trabalho, mas Ele quer que antes disso nós reconhecemos que quem deu o trabalho é Ele, quem dá a provisão é Ele, quem nos dá o sustento é Ele, amém? Você está me entendendo? Deus, Ele quer que a gente venha ter relacionamento com Ele. E andando junto com alguém, a gente conhece quem é a pessoa. E ali Jesus falou: onde está a sua fé? Hoje o Senhor pergunta para mim e para você: onde está a sua fé em meio a essa situação que está acontecendo, essa situação que tirou sua paz, essa situação que está te fazendo clamar desesperadamente? Se Jesus está aí ao seu lado, se Ele está descansando, você está desesperado por quê? Se Ele te chamou para ter uma paz que excede o entendimento. Ele é o Senhor da paz, Ele não quer que nada venha tirar a nossa paz, Ele quer que a gente venha descansar e confiar nele, ainda que em meio a ondas de mais de 2 metros. Nós podemos, o mundo diz que não, o mundo diz que a gente tem que se desesperar, que a gente tem que se preocupar, se apavorar. Nossa, você descobriu isso e você está assim calmo? Sim, porque nós temos o Senhor da paz, a gente pode ter a paz que excede todo entendimento, porque a gente sabe quem está no nosso barco, é Jesus Cristo. Se somos de Cristo na nossa vida, o que acontece, Ele permitiu e Ele está junto. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor em meio às tempestades, confia no Senhor que está junto contigo, amém? E após essa situação, os discípulos ficaram amedrontados e admirados. Quem é esse? Gente, imagina um temporal acontecendo, uma tempestade, você no mar. Nunca andei de barco, mas deve ser uma sensação terrível, terrível, de que o barco vai naufragar. Eles estavam nessa situação e eles viram um homem se levantar e dizer: vento e mar, te acalma. E tudo cessou e veio grande bonança, algo sobrenatural. Esse é o Senhor Jesus. Tem domínio sobre todas as coisas, tudo Ele fez. A palavra diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nos gerou no ventre da nossa mãe. É para ter temor desse Senhor, é para a gente vir a realmente ter Ele como Senhor e Salvador. Muita gente, muitas pessoas aceitam o Jesus Salvador, Ele me salvou. Mas não aceitam o Jesus Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas, a gente tem que confiar no que Ele diz e no que Ele faz. Mas muitas vezes começam situações difíceis, começam situações que até para nos provar. Porque Ele já sabe quem somos. Ele já sabe antes de pensarmos o que estamos pensando. Mas nós não sabemos muitas vezes quem nós somos. E Ele está querendo nos provar para nós mesmos que nós fomos escolhidos por algum motivo. Que nós temos algo que agrada a Ele, que Ele nos escolheu e que a gente não deve ficar se questionando por que Ele nos escolheu. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo que foram escolhidas e ficam assim: por que eu, Senhor? Se Ele te escolheu, quem é tu para olhar para ti e dizer que eu não? O Senhor da vida, Ele sabe de todas as coisas e devemos ter temor e respeito e o aceitar também como Senhor das nossas vidas. Senhor é aquele que manda, aquele que ordena. E muitas vezes Deus está mandando algo para nós e nós não estamos fazendo. Deus está nos dando uma direção e nós não estamos indo. Deus está falando: vamos para o outro lado do lago. E nós estamos assim: não, Senhor, eu não quero. Aqui está muito bom e confortável. Mas Deus nos chamou para uma vida acima de tudo que a gente pensa. Porque a palavra de Deus diz que o que Ele preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, Ele nos chamou para anunciar as boas novas, Ele nos chamou para fazer a obra dEle nessa terra. Ainda que estejamos num barco ou em situações com tempestades, nada impede o agir de Deus em nossas vidas e nem nós de sermos usados na vida das pessoas. Que essa tempestade não te pare, que essa tempestade não faça com que você se prostre frente ao problema. Prostrar-se somente diante do Deus Todo-Poderoso. E se a gente ainda tem vida, se temos fôlego de vida, é porque Ele ainda tem um propósito em nossas vidas. Que em meio a tudo que está acontecendo, essas situações de pandemia, situações de pessoas desesperadas, com depressão, com tristeza, todos estamos lutando numa tempestade, mas quem tem Jesus no barco? Você tem Jesus no barco? Se você tem Jesus no barco, meu irmão, não se desespere, confie no Senhor. Pois todos os seus dias estão contados no livro dele. Todos os seus dias, antes de você nascer, ele já sabia como seria.
Não se desespere, porque para Jesus até a morte tem solução. Falamos de um Jesus que venceu a morte e nos prometeu a vida eterna. Vejo tantas e tantas pessoas falando que perderam o ciclano para a Covid, perderam o ciclano para, enfim, para várias coisas, para um acidente. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus não perdem as pessoas, nós nos reencontraremos. Nós somos passageiros. A palavra de Deus diz que somos como uma neblina que se dissipa. Devemos ter entendimento de quem somos nós mediante uma eternidade e confiar nos planos do Senhor, porque Ele é bom, Ele é perfeito. E se você ainda não conhece esse Jesus, o Jesus que eu estou te apresentando, que eu estou falando para você, hoje é o dia. Se dobre aí, num cantinho no seu quarto, dobra o seu joelho e fala com o Senhor: Senhor, você que me criou, eu estou aqui, eu quero te conhecer. Eu quero você no meu barco, porque as tempestades estão fortes, estão grandes. E Ele, nesse momento, Ele pode entrar aí e te mostrar quem é Ele e te dizer: estou aqui, filho, e agora eu quero ver a sua fé. A nossa fé não precisa ser grande, diz a palavra que se for do tamanho de um grão de mostarda é um grão mínimo, mas que se transforma numa árvore enorme. Esse é o grão de mostarda. A tua fé sendo pequenininha já é o suficiente. Até a nossa fé vem dele. Que Ele possa te inundar, que Ele possa te levantar, que Ele possa te lembrar que Ele está no teu barco. E que não é essa tempestade que vai te destruir. Então se acalma, meu irmão, se acalma, minha irmã. Se acalma, porque quando Ele falar pro vento e pro mar, se acalma, tudo vai cessar. Ele está querendo ver o que tem dentro do teu coração no meio dessa tempestade. Vá para o outro lado do lago, porque Deus tem planos para você. Aqui, quando Jesus passou, Ele fez a cura de um endemoniado. Diz a palavra, um pouquinho mais para frente, que depois que Ele atravessou o lago, que foi de tempestade, foi de luta, Ele libertou um homem que era endemoniado há anos. E foi um milagre tremendo. Então, assim, tem situações que a gente está enfrentando um pouquinho antes de ver um milagre grandioso de Jesus. Foi um grande milagre de cessar a tempestade, mas vinha um milagre maior, a libertação de uma pessoa. Então, que você esteja com os olhos abertos e atento, porque o nosso inimigo, ele vai querer nos parar. Mas Jesus está conosco e nada vai impedir que a gente venha chegar para o outro lado do lago. Porque com Cristo nós vamos para o outro lado do lago, ainda que se levantem tempestades. Amém? Quero te agradecer, para você que ouviu esse vídeo até o final, desejar a graça abundante do Senhor Jesus, desejar fé no seu coração, desejar uma semana abençoada, desejar que os seus olhos estejam em Cristo. Tire os olhos do vento, olhe para Jesus, porque é dele que vem nosso socorro. Amém? A paz de Cristo e até o próximo vídeo.